Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 52 a 54. Disputavam, então, entre si os judeus: Como pode este dar-nos a comer a sua carne? Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Comentário João 6, de 52 a 54. Santo Agostinho. Como os judeus não compreendiam o que era aquele pão de concórdia, disputavam entre si. Por isso disputavam então entre si os judeus: como pode este dar-nos a comer a sua carne? Os que comem deste pão, porém, não disputam entre si, porque, por meio deste pão, Deus os faz habitar na mesma casa, em um só espírito. Como dizendo: vós ignorais como esse pão serve de alimento e como se deve comer desse pão. No entanto, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Para que não pensassem que se referia a esta vida e disputassem a esse respeito, acrescentou: tem a vida eterna. Portanto, não tem a vida eterna quem não come dessa carne nem bebe desse sangue. Os homens, com efeito, podem ter a vida temporal sem ele, mas de maneira alguma a vida eterna. Não é assim com a comida que tomamos para sustentar essa vida temporal, pois, embora quem não a tome não viva, tampouco vive quem a toma, pois também morre, seja por doença, seja por velhice, seja por algum acidente. Porém, com respeito a esta comida e a esta bebida, isto é, o corpo e o sangue do Senhor, não é assim. Pois quem não a toma não tem a vida, e quem a toma tem a vida, e a tem eternamente. Há alguns que, por causa do que é dito aqui, prometem a salvação da punição eterna aos homens que, purificados pelo batismo de Cristo, participam do seu corpo, qualquer que seja a vida que levem. O apóstolo, porém, desmente-os, dizendo: as obras da carne são manifestas. São a fornicação, a impureza, a luxúria, a idolatria, os malefícios, as inimizades, as contendas, as invejas, as iras, as rixas, as discórdias, as seitas, os ciúmes, a embriaguez, as glutonerias e outras coisas semelhantes, sobre as quais vos previno, como já vos disse, que os que a praticam não possuirão o reino de Deus. Gálatas 5, de 19 a 21. Por isso, pergunta-se, não sem razão, como se deve interpretar o que é dito aqui. Quem vive unido no seu corpo, isto é, no corpo dos cristãos, cujo sacramento os fiéis costumam receber quando se aproximam do altar, esse pode dizer em verdade que come o corpo e bebe o sangue de Cristo. Por isso, os hereges e os cismáticos, que estão separados da unidade do corpo, podem receber esse sacramento não para o seu proveito, mas, pelo contrário, para o seu prejuízo, porque torna o seu julgamento mais duro e mais difícil o seu perdão. Tampouco deve-se sentir seguros aqueles que levam vidas perdidas e condenáveis, os quais, por sua vida de iniquidade, abandonaram a vida de justiça, que é Cristo, seja fornicando, seja fazendo outras coisas semelhantes. Não se pode dizer que esses comem o corpo de Cristo, porque sequer devem ser contados entre os membros de Cristo. Com efeito,
para nem mencionar outras coisas, não podem ser ao mesmo tempo membros de Cristo e membros da prostituta. O Senhor quer que se entenda, por essa comida e essa bebida, a união que há entre o seu corpo e os seus membros, que é a igreja nos predestinados, nos chamados, nos justificados, nos santos glorificados e nos seus fiéis. Esse sacramento, isto é, a unidade do corpo e do sangue de Cristo, é preparado em alguns lugares todos os dias e em outros de tempos em tempos, e é recebido da mesa do Senhor, por alguns para a vida, por outros para a condenação. Contudo, a realidade mesma da qual é sacramento é vida para todo homem e não é condenação para nenhum, seja quem for que a receba. E para que não pensassem que, por meio dessa comida e dessa bebida, se prometia a vida eterna de tal modo que aqueles que a recebessem não morreriam nem corporalmente, acrescenta: e eu o ressuscitarei no último dia, a saber, para que tenha a vida eterna, segundo o Espírito, no descanso em que ingressa o Espírito dos justos. Quanto ao corpo, porém, tampouco este carecerá de vida eterna, porque a alcançará na ressurreição dos mortos no último dia. Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 55 a 59. Porque a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como me enviou o Pai que vive, e eu vivo pelo Pai, assim o que me comer a mim, esse mesmo também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o pão que comeram os vossos pais e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Jesus disse essas coisas ensinando em Cafarnaum, na sinagoga. Palavra da salvação. Comentário João 6, de 55 a 59. Santo Agostinho. Embora os homens desejam comida e bebida para não sentir fome nem sede, isso não pode ser produzido realmente senão por esta comida e esta bebida, que torna imortais e incorruptíveis aqueles que a recebem, isto é, a sociedade dos santos, onde haverá a paz e a unidade plena e perfeita. Por isso, nosso Senhor escolheu como tipos do seu corpo e do seu sangue coisas que reduzem o múltiplo a algo uno, pois o pão é formado a partir de muitos grãos e o vinho a partir de muitos cachos. Em seguida, explica em que consiste comer seu corpo e beber seu sangue, dizendo: quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Por conseguinte, comer aquela comida e beber aquela bebida é permanecer em Cristo e ter Cristo em si. Por isso, aquele que não permanece em Cristo e em quem Cristo não permanece, sem dúvida nenhuma, não come sua carne nem bebe seu sangue, mas, pelo contrário, come e bebe de tão grande sacramento para sua condenação. Quanto aos muitos que ou comem aquela carne e bebem aquele sangue com hipocrisia, ou, depois de a ter comido, tornam-se apóstatas, por acaso permanecem em Cristo e Cristo neles? Há, pois, um modo correto de comer aquela carne e de beber aquele sangue, pelo qual quem come e bebe permanece em Cristo e Cristo nele. Isto é, aqueles que comem o corpo de Cristo e bebem o seu sangue, não apenas segundo o sacramento, mas segundo a realidade. Mas não diz: assim como eu me alimento do Pai e vivo pelo Pai, o que se alimenta de mim, esse também viverá por mim. Porque o Filho não se torna melhor por participar do Pai.
ao passo que, pela participação no Filho, que é o que significa o nosso ato de comer e beber, nos tornamos melhores, unindo-nos ao seu corpo e ao seu sangue. Se o Senhor disse: vivo pelo Pai, é porque procede dele, sem prejuízo da igualdade. No entanto, dizendo: o que se alimentar de mim, esse mesmo também viverá por mim, não afirma a igualdade entre ele e nós, mas mostra a graça do mediador. Porém, e se de acordo com isso ouvimos vivo pelo Pai, como aquilo que diz em outro lugar: e o Pai é maior que eu, disse também: como me enviou o Pai, o que equivale a dizer: para que eu viva pelo Pai, isto é, para que a minha vida se refira a Ele como ao maior, foi feita minha humilhação, a causa que me enviara. Pois para que cada um viva por mim, há de participar de mim, alimentando-se de mim. Desceu do céu para que nós, que não podemos obter a vida eterna por nós mesmos, comendo daquele pão, vivamos. Por isso segue: este é o pão que desceu do céu. Quando diz que morreram, quer que se entenda que não vivem na eternidade, pois no tempo também morreram os que comeram de Cristo, vivem, porém, na eternidade, pois Cristo é a vida eterna.